Oi, gente. Desculpa. Tudo bem? Boa noite. Na verdade que eu ia dormir já, mas era para eu ter feito esse vídeo já mês passado. E aí eu pensei agora ou nunca. E eu quero fazer, que é a biografia, né? Biografia não, por favor. Comentários sobre a história de vida de Joana d'Arc. Estou muito feliz por poder falar sobre essa moça, uma moça muito ingênua. Eu acredito sim que eu reparei na história dela. Mas antes de tudo, te convido a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, a assistir vídeos de outras playlists, tá? Você é muito bem-vindo aqui. E tá me gerando no coração algum conselho para você, para que você assista alguma biografia, escolha qualquer uma, né? Eu acredito que as histórias de vida, elas nos inspiram muito. Desculpe porque tá meio escuro aqui, ainda escolhi o lugar mais claro. Tente fazer o deslocamento, ter uma visão deslocada da sua vida, se olhar um pouco de fora para poder ter empatia consigo mesmo e também para conseguir esse exortar, é isso. Para conseguir tomar uma decisão importante para sua vida. É isso. Agora eu vou me apresentar. Eu sou Melissa aqui, dona do canal As Aventuras de Poliana de Verdade. Sou escritora, tenho 6 obras publicadas, na maioria ficção, contos. Se você quiser comprar, estão na Amazon, no site da editora Life. Eu sou cristã, eu sou autista, superdotada, sou mãe, né? Sou uma pensadora, amo histórias e por isso que eu venho aqui fazer esse vídeo falando sobre Joana d'Arc. Eu queria até conseguir falar o nome dela em francês, não sei, mas enfim, é isso. Vamos lá. Vou tentar fazer aqui. A Joana d'Arc, né? Ela nasceu em 6 de janeiro de 1912. Mas eu acho que naquela época... Não, meu Deus. 1900 eu falei? Não, Joana d'Arc nasceu em 6 de janeiro de 1412, perdão. E morreu em 30 de maio. Morreu em 30 de maio de 1431. E foi uma coisa muito estranha, o seguinte, que
eu estava buscando biografias para assistir, filmes, documentários, enfim. E naquele dia eu achei o documentário sobre a Joana d'Arc, vários. Eu não sei se eu assisti um ou mais de um. Eu acho que foi só um. E que foi muito estranho, pasmo. Era 30 de maio. Era o dia do falecimento dela. E eu, uau, que estranho, né? Muito estranho. Enfim. Eu vou colocar uma coisa aqui que talvez seja meio nada a ver, mas eu tava vendo um pouquinho sobre uma pessoa, um ator, né, que eu gostava muito dos filmes, meu pai gostava muito, e que esse ator se cobrava muito. Não sei se isso é para você, essa mensagem. Se cobrava muito uma performance, a aparentar estar forte, sabe? Dar conta do recado, sabe? E tomava tomava de tudo para trabalhar sempre mais. O médico pedia repouso. O médico pedia repouso, moderação, repouso, tá? É isso. Repouso. Não é nem moderação, repouso. Não. Já que ele me pede repouso, eu vou tomar vitaminas, vou tomar não sei o que e não vou repousar. Deu ruim. Eu tava lendo sobre esse ator. Agorinha. Tava lendo ou não, escutando, né? Curiosidades sobre. Quem sabe eu traga para vocês aqui depois comentários meus, né? Mas agora, continuando, Joana d'Arc então nasceu em 1412 e faleceu em 1431 aos 19 anos. Tão novinha, né? Morreu virgem, né? Ela era camponesa, seus pais camponeses. E ela era uma jovem diferente, né? Eu creio que com seus 13, 14 anos, bem jovem, 12 anos, 12, entre 12 e 13 anos, ela contou, né, contou a um tio dela que ela tinha visões com Arcanjo Miguel e com duas santas. Essas santas eu não sei a respeito delas. Mas enfim, acho que é Santa Margarida e uma outra santa. Arcanjo Miguel é mais conhecido, né? E analisando assim, o fato dela ter essas visões, eu imagino que ela já tivesse essas visões há muito tempo. Por quê? Quando você conta algo, exterioriza algo, esse algo já tá ali, ó,
Ainda mais quando é algo sobrenatural, espiritual, né? Eu tô falando de hoje, em 2024, né? Século 21. Imagina lá, século 15, né? 1412, século 15. Imagina no século 15 a preconceito, né? De quem tinha visões, tinha sonhos, mesmo tendo um José que tinha sonhos, né? Enfim, há vários relatos sobrenaturais na Bíblia. Hoje em dia, nós temos a condenação de boca das pessoas. E pode haver um certo tipo de condenação social, o tal do cancelamento, né? Ou o preconceito velado, né? Que é aquele que eu nego que eu tenho, mas eu tenho e me comporto como se tivesse. Só que na época de Joana d'Arc havia condenação de fato. Por isso que Jesus disse: não tema aquele que pode tirar a sua vida, né? Que pode te matar, fazer coisas com o seu corpo, como fizeram com o corpo dessa moça, 19 anos, que nem teve oportunidade de se casar, de ter uma família, enfim. Então, eu imagino que ela já tivesse, desde a infância, visões, né? Sonhos, com o Arcanjo Miguel, com essas duas santas, né? Talvez fossem anjos também, né? Não sei. Talvez fossem 3 anjos e ela interpretou como se fosse um anjo e duas santas, enfim, não sei. Mas em um dado momento ela expressa para o tio dela, ela vai atrás desse tio, porque ela já sabe o que ela quer. Ela quer ir atrás do que ela acredita ser a missão da vida dela. A missão da vida dela é repartida em 3, que é salvar a França, o país dela, né? Porque a França está em batalha, em guerra, na verdade, né? Contra a Inglaterra, na Guerra dos 100 Anos. Ela quer salvar a cidade de Orleans. E ela quer coroar Carlos VII. Eu achei uma coisa muito... Fiquei com dó dela, né? Porque ela, cheia de idealismo ali, muito ingênua, né? Com boas intenções, né? Enquanto que todos ali é bem doloroso dizer isso. Para mim não é só uma personagem, ela é uma pessoa real, ela existiu, ela sofreu, ela viveu, ela lutou, entende? Ela foi atrás da grande cilada da vida dela, infelizmente. Ela foi atrás daquilo que a mataria. Ela foi atrás das cobras, entende?
Enfim. Então ela já sabia o que ela queria quando ela foi falar com o tio. Então ela pensou, bom, enquanto eu me calo tendo essas visões, nada acontece. Eu preciso ir atrás e dizer a quem tem poder sobre as minhas visões, sobre o meu chamado, a minha missão, sobre aquilo que eu tenho que fazer. Porque enquanto eu guardo isso para mim, nada vai acontecer, eu não vou poder ajudar. E ela queria ajudar. E foi o que ela fez. Ela se doou e morreu mesmo. Entregou o corpo para a fogueira, como diz em 1 Coríntios 3. Se eu entregar o meu corpo e não houver amor, de nada adiantará. E nesse caso realmente não adiantou, porque ela estava cercada por pessoas manipuladoras, cobras, tanto os franceses quanto os ingleses. A questão não era ser francês ou ser inglês, quem estava certo ou quem estava errado, mas eram pessoas altamente equipadas de sabedoria. Sabedoria. Como a sabedoria de fariseus, entende? Super inteligentes. Manipuladores, né? Manipuladores como o diabo é. E muitas vezes alguém não chega a um cargo tão alto se não aprender esse jogo da manipulação. Esse é um dos fatores pelos quais Jesus não quis ser rei, porque não tinha essa característica da manipulação. E ela fala com o tio, né? Claro, o tio não quer levá-la. Enfim, não sei como que ela consegue, ele a leva, né? Eu imagino que houve interferência de outra pessoa, não sei. Ele a leva até o castelo para falar com Carlos VII, que ainda não era rei, não tinha sido coroado. E ali, antes dele falar com ela, alguém introduz o assunto para ele. Diz que ela é uma moça jovem, que tem visões, né? Que diz que ela pode trazer vitória para a França, que ela pode ajudá-lo. Uma camponesa, né? Uma analfabeta, né? Como Jesus era, né? E aí, claro que ele pensa, uma sonhadora, né? Que ela tá fazendo aqui? Mas parece que a França não estava em bons lençóis, então, assim, toda ajuda que recebesse seria bom, né? E parece que houve alguma mulher ali que ouviu isso e incentivou aquilo. Disse: não, vamos receber a ajuda dela. Mas fizeram um teste com Joana d'Arc. O rei trocou a roupa, né, com um dos empregados ali, né, um dos seus servos, e o servo ficou no lugar do rei. E naquela época não tinha mídia, né, não tinha internet, e a Joana não conhecia o rosto do rei, né, não sabia como ele era.
E aí, quando ela chega no rei, ela já reconhece. Não, ela não vai até o rei, até aquele que está sentado no trono vestido de rei. Ela vai até o servo, na verdade, até o rei que está vestido de servo. E aí fala diretamente com ele. E aí eles confiam, assim, inicialmente, né, em tudo que ela está falando, já que ela, ela não se deixou enganar ali pela aparência, entendeu? Enfim, nesse momento, eu tô vendo assim uma combustão dentro dela. Esse fogo, sabe? Eu fiz o vídeo hoje para vocês, que é do Salmo do Dia, que Deus me falou do fogo. E agora ele tá falando que é o fogo da missão, o fogo do propósito, sabe? Que é um fogo que não tem malícia, né? Ele tem direcionamento, mas ele não entende os jogos de palavras e o perigo das pessoas quererem usar o teu propósito para qualquer coisa que não seja a finalidade do teu propósito. Não sei se você me entende isso, sabe? E isso é muito humano, entende? Tem um ensinamento que uma vez eu ouvi um rabino dizendo assim: você gosta tanto de peixe? Sim. É por isso que você tira ele da água, sufoca ele e o mata. Então, esse tipo, esse dizer que eu gosto de algo, mas não gosta, sabe? É uma manipulação com outra intenção. E isso acontece muito. Então, ali naquele momento, eles gostaram dela, mas é esse gostar do peixe. É usar, entendeu? Eu gosto de você porque eu quero te usar, entendeu? Então, ela caiu na rede, mas ela estava com esse fogo, né? Só que esse fogo do propósito é diferente do fogo que vem de fora para matar, né? Esse fogo é o fogo do propósito, é o fogo que faz bem, é o fogo do Espírito Santo, entendeu? Você pode ter a melhor das intenções, né? Sei lá, você quer salvar o teu casamento, você quer salvar a tua empresa, igual ela queria salvar a França, a cidade dela, ela queria salvar. Qual que era o terceiro? Salvar a França, coroar uma pessoa. Eu fiquei pensando, né? Ela queria tanto salvar esse homem, ele não tava nem aí para ela. Ele não sabia nada dela. Ele não conhecia a história dela. Não sabia das dores, dos gostos e desgostos dela, dos sonhos dela, né? Ele só tinha desconfianças para ela, né? E exigências.
como eu disse, ela foi atrás da morte dela, ela foi atrás da emboscada dela. Por quê? O problema não era o propósito dela, o problema eram as pessoas que ela foi buscar, entendeu? Lá longe. E eu acredito que a maneira como ela olhava para o país dela era de uma maneira ingênua também. De uma maneira doce, romântica. Porque ela era praticamente uma criança, né? Uma, uma menina de 12 anos hoje não é a mesma de uma menina de 12 anos naquela época. Então, elas eram muito mais ingênuas do que hoje, né? Hoje se tem muito conhecimento até do que não deveria, né? Então, naquela época não. Imagina que ela chega ali e ela já tem isso no coração dela. Salvar a França, salvar a cidade dela e coroar esse homem, né? Que a recebe cheio de desconfianças, né? Já com já o início ali já tentando testá-la, né? E enfim, ele recebe a ajuda dela e ele segue o propósito dele, que é um propósito de poder. É diferente do dela. Ela tem um propósito sentimental. É o que eu vejo nela. Ela quer salvar porque ela tá ali no meio do povo, sabe? Ela tem outro sentimento. Ela tem um sentimento de afeto pelo seu país. Ele tem um sentimento de ganância, de poder, sabe? De querer mais, 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 mais. Sabe que nunca cessa essa sede. Sabe o que eu tô vendo assim? Demônios. E é o que vai condenar ela, mas não condena ele. Nem os outros. Entende? Condenam a pessoa errada. Tomando água. Tomem água, tá? Eu vejo em Jesus a mesma ingenuidade. Mas eu vejo alguns erros em Joana Dark, né? Mas, enfim, ela vai e ela consegue a primeira vitória para a França. Aí ela se torna conhecida, a fama dela, ela ganha credibilidade. Credibilidade. Eu lembro de assistir um filme, eu acho que com a Mila Jovovich, acho que foi. Nunca me saiu da cabeça uma cena dela, que não é na primeira batalha, é na batalha em que ela perde. Então na primeira ela ganha credibilidade, né? E ela devia pensar, uau, era tudo real, os meus sonhos, as minhas visões. Eu realmente tenho que salvar o meu país. Realmente tenho que coroar esse homem. Mas aí ele é coroado, né? No meio de tudo isso, até a primeira vitória, ele é coroado rei. E ela fica muito feliz de dar isso aí, de proporcionar isso, né? De estar lá por ele, de. Enfim. É
triste que vai ser uma grande decepção para ela, né? Estamos falando de uma criança, né? Uma criança na guerra. Então, na segunda batalha, a França perde. E a cena que eu vi no filme é o seguinte: ela não mostra ainda que está perdendo, mas mostra ela. Ai, eu esqueci alguns detalhes. Tá me vendo a cena dela com o cabelo curtinho, tá? Com aquelas armaduras, com a espada. E quando ela vai matando, sabe? E aí, espirra aquele sangue na cara, sabe? E aí, em dado momento, ela tem tipo uma catarse, sabe? Ela tem um momento assim. Extrafísico, não sei, metafísico. Para mim, aquele momento ela sente a presença de Deus. E ela sente aquele sangue nela e enoja ela, sabe? E o sangue nas mãos, o sangue escorrendo na espada, sabe? De outra pessoa. Aqueles corpos mortos, espalhados. E aí ela congela, né? No meio do campo de batalha. E ela sente assim dentro dela: o que eu estou fazendo? Eu matei essas pessoas? Ela sente remorso. Ela sente: eu fiz tudo errado. Eu entendi tudo errado. Enfim. E esse momento que eu imaginava que era o final da batalha, eu acredito que foi o melhor momento da vida dela. Foi o momento que ela entendeu tudo, que Deus se mostrou para ela naquele momento muito mais do que nas visões dela. Aquele momento em que ela teve coragem de dizer: eu me enganei, eu errei, eu peguei o caminho errado. Não é assim que eu vou ganhar. Não é assim que o meu país vai ganhar. Não é assim que a humanidade vai ganhar. Não é através da vingança, não é através da violência, porque os mansos herdarão a terra. Então, naquele momento, eu tô vendo agora, é o mesmo encontro que cai o raio e Paulo fica cego. Eu não sei, eu vi assim, como se fosse. É desnecessário isso. O sofrimento é desnecessário, Deus tem me falado. É desnecessário. Não só desnecessário, como traz maldição por séculos e séculos. Não é simples assim. Para desfazer a maldição da violência. E não é sobre a vítima,
sobre o algoz, sobre aquele que pratica a violência. Não é simplesmente se arrepender, não é tão simples assim. Eu acredito, não é assim. Eu acredito que a crueldade é o pecado original. Eu acredito que a crueldade fez Lúcifer cair do céu. E quando ele desceu na terra, ele ensinou Adão e Eva essa crueldade, que tem a ver com o conhecimento, que tem a ver com o conhecimento. E essas pessoas que cercavam essa Joana Dark, elas tanto têm o conhecimento quanto elas são muito cruéis e manipuladoras. Estão imersas em demônios, né? Em poder, muito dinheiro, né? Então, agora eu recapitulei esse momento e o que eu acredito? Ela iria vencer a segunda batalha. Mas se ela vencesse, ela iria para o inferno. Eu acredito que ela foi para o céu. Justamente porque ela perdeu a segunda batalha. E acredite em mim, muita coisa Deus fez você perder para você não ir para o inferno. Porque é um momento que o diabo cai, o raio cai e Deus diz para você: por que me persegue? Paulo, por que me persegue? Então, eu vejo o seguinte, ela venceu a primeira batalha porque ela achava que ela ia vencer. Ela acreditava naquilo e ela venceu. Ela não sentiu sangue, ela não sentiu cheiro, não, ela sentiu o gosto da vitória. Mas a segunda batalha, talvez eu tô vendo logo no início ali, ela já começou, Deus começou a mostrar para ela: minha filha, sente o cheiro do sangue do seu irmão. Sente a dor dele. Mas ele é meu inimigo. Ele é teu irmão. Ele é teu irmão. E ela começou a recuar. E ninguém vendo ali, porque aquela, né, lutando contra o outro ali, mas dentro dela e o corpo dela já retraindo. Não quero matar. Não quero fazer isso. Nem pela França, nem por Orleans, nem por Henrique VII, nem por rei, nem por ninguém. Eu não quero fazer isso. Eu não vou mais fazer isso. Mesmo que todo mundo faça, eu não farei. O que eu vejo a partir daquele momento em que ela tem aquela catarse, que ela tem aquele encontro com Deus no meio da batalha? A perseguição contra a vida dela começa. A partir do momento que você se posicionar, o diabo vai se levantar contra você, né? Eu acredito que ela tinha uma missão, né? Com a França, com todos eles ali. Mas não era dessa forma que Deus queria. Não com ela liderando o exército. Não era.
Mas de qualquer forma ela impactou essas pessoas, né? Ou nos impactou aqui. Então ela recuou. E aí, por ela recuar, por ela duvidar que ela ganharia, por ela duvidar, será que eu estou fazendo certo? Todo mundo ao redor começa a perder a força porque ela liderava e ela perde a batalha. Só que ela ganha de volta a alma delas. Você não entende? Você entende isso? Quando ela ganhou a primeira batalha, ali ela entregou a alma dela. Quando ela perde na segunda, ela retoma a alma dela. Porque Deus tira ela desse pecado. Não matarás. Não pode fazer mal ao seu irmão. Ama o teu irmão. Encontro esse que nem Davi teve, né? Davi não teve esse encontro que Joana d'Arc teve. Não teve esse encontro que Paulo teve com Jesus. O Paulo foi muito mais forte. Por que eu digo isso? Porque como eu falei para vocês hoje no Salmo, ai, qual que era o Salmo? 170, enfim. Olha aí que eu coloquei hoje. É um pequenininho, acho que é 171. Que diz que a verdade do Senhor dura para sempre. Ou seja, aquilo que é verdade, ela tá nas duas pontas, nas três. Aqui, aqui, aqui. Passado, presente e futuro. Então, quando Jesus diz os mansos herdarão a terra, não use a espada, porque aquele que usa a espada, pela espada morrerá. É algo que vai desde sempre, o sempre. É um princípio. Então, os problemas começam para ela, né? A França, ela começa a perde, né? Essa batalha, a segunda batalha. Ah, um comentário sobre o livro meu. A Lenda das Mulheres Proibidas fala um pouco sobre isso. Sobre esse arrependimento que os reis deveriam ter e jamais têm, do sangue dos inocentes. A Missandra, ela se casa com um homem muito ambicioso, que é o Lines, e ela quase se casa com o homem certo, mas esse homem certo, ele é muito pacato, ele é muito ingênuo, tanto quanto ela, e ele recebe um propósito, uma missão assim, que não é que é ruim, ela é desenvolvida de uma forma errada. E ele sabe disso. Ele sabe das coisas que ele teria que fazer se ele fosse rei. Então ele abdica do trono. Não que ele não quisesse ser rei, mas porque ele teria que ter essa veia sanguinolenta e que ele não tinha. Ele era artista, né? Ele pintava, ele desenhava.
enfim. E nossa, tá me vendo muito a ver com a história da Joana d'Arc. E ele fica assim, não quero isso, não quero, sabe? E ele era o mais velho. E o pai dele diz assim, já que ele parece tanto na dúvida, acho que isso não é para ele, já que ele é fraco. Ele é um filho fraco. Então vou colocar o mais novo, que é forte. Mas esse Lainez, ele é extremamente ambicioso e não mede esforços, né, para obter o que ele quer. E aí, enfim, ele faz algumas coisas assim que não são muito legais, né? Mas tem uma passagem assim da história do livro em que conta que a Missandra o recebe das batalhas. E ela sente o cheiro do sangue nele, das vidas, dos inocentes, das crianças, das mulheres, das gestantes, dos homens, dos pais de família. E esse tempo é bem difícil para ela, sabe? Parece que é um tempo que ela desperta para quem ele é de verdade. Que todo o tempo ela estava enganada em relação a ele. Ela achava que ele era um bom homem. E naquele tempo ela se enoja dele. Isso tem muito a ver com a minha visão sobre os reis, né? Não só Davi e Salomão, mas todos os reis. E Joana d'Arc estava ali como alguém desprezível, sabe? E foi ótimo que ela perdesse, como eu disse, porque ela ganhou a alma dela de volta. Se você tá ganhando algo, sabe, ferindo pessoas, isso não é bom. É bom que você perca, porque a alma é a única coisa que você não pode perder, né? A única coisa. E aí ela é pega. Ela é pega pelos próprios franceses. Dentro da França haviam franceses que estavam apoiando a Inglaterra. Porque acho que na Europa, naquela época, os países não estavam bem consolidados, sabe? Haviam estados assim que brigavam entre si por independência, sabe? Então havia alguns franceses que estavam apoiando a Inglaterra. O que Jesus disse, né? Uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Foi o que aconteceu com a França, né? Falta de união. Pegaram Joana d'Arc. E esse rei, que a Joana d'Arc queria tanto salvar, pode levar. Tô nem aí. Faça o que quiser com ela. A mim não importa, eu já usei, né? E realmente já tinha usado ela, né? Aí não funcionou como ele gostaria, né? E ela é levada, né? E aí começa o julgamento contra ela, né? Sem direito à defesa, né? E eles tentam acusá-la de toda maneira, não encontram. Uma das primeiras acusações contra ela tinha correlação com essa contato dela que ela dizia ter com Deus,
dizia ter, sabe, com o Pai, com Arcanjo Miguel, né? E essas santas. Então, a primeira coisa que eles tentaram ver é sobre a sexualidade dela. Mas, como ela era virgem, então ali não acharam nenhuma acusação. O que eu achei muito estranho, né? Porque era como se ela não fosse virgem, ela não poderia ter contato com Deus. Como se a falta de virgindade fizesse uma barreira com Deus, um teto de bronze. Quando eu fiquei sabendo disso, a primeira coisa que eu pensei é: o rei Davi não era virgem. Salomão, o rei Salomão não era virgem. Não sei os profetas. Acredito que não era. Daí eu entendi que era algo realmente em relação à mulher. Não era sobre virgindade, entende? Era sobre quem ela era. Ataque à identidade dela, por ela ser mulher. Essa correlação do físico, né? Como que uma película, né? Que é o ímã, né? Uma pelezinha tão fininha, poderia ser um portal para o céu, um requisito. É inconcebível isso, né? Mas era o pensamento da época e que a Igreja Católica ela reforça isso ao trocar a palavra jovem por virgem no Novo Testamento, ao dizer que Maria concebeu virgem e fazendo toda uma propaganda de que Maria continuou sendo virgem mesmo após um parto normal, mesmo após ter outros filhos. Então, sempre virgem, sempre. Trazendo uma idealização de mulher, entende? Então, sim, como Maria é vista como aquela que é intercessora e que tem acesso a Deus por ser pura, imaculada e virgem, então as mulheres só teriam, assim como existem freiras, e para elas terem acesso a Deus e poderem trabalhar na obra de Deus, elas têm que ser virgens. Então, Maria, ela só seria importante se ela fosse virgem. Até hoje a gente pensa assim. Se ela não concebe virgem, ela não é importante, ela é descartável. A mulher, ela é descartável. A partir do momento que sai o ímã, ela perde o valor. Como se fosse um carro que saiu da loja, perdeu seu valor. Mas o homem nunca ele perde seu valor. Porque quando o homem perde a virgindade, ele se afirma como homem. Ele ganha valor. Como imóveis que ganham valor. Mas a mulher como um carro. Eu não acho isso. Estou dizendo do consenso sórdido. Entendeu? Então, há todo um jogo de palavras.
É por isso que a palavra, quando diz que Deus é o verbo, não é esse verbo que a gente usa. Não é isso aqui, ó. Porque isso aqui mente. Isso aqui manipula, ó. Entende? Assim como manipularam essa moça, que tinha a intenção genuína de ajudar, mas foi usada. Depois que não servia mais, foi descartada. Então, é tudo uma estratégia, né? Então, assim, você vê que lá de trás do Velho Testamento, de, Levítico, né? Tem muitas regras ali de punições. Há muitas exigências para que a mulher tenha o agir de Deus dela. E nenhuma sobre o homem, né? A mulher tinha que ser fiel, a mulher tinha que ser isso. Tanto que tem provérbios, né? Como é a mulher sábia? Muitas exigências sobre essa mulher. Sobrecarregada de exigências. Mas essas exigências não são feitas para o homem. Até hoje. Ela é levada e então ela é virgem no encontro, né? Essa condenação nela. E uma coisa que eu esqueci de contar lá no início, eu vou dizer agora, que tem a ver com a condenação dela. E aí tem todo outro processo também que é de feminicídio, né? Eu acredito que o feminicídio não é só morte de mulher, mas perseguição, todo tipo, tudo aquilo ato que enfraquece a mulher. Para mim, isso é feminicídio. Não só matar, mas enfraquecer a mulher. Enfraquecer o direito, a identidade, entende? A Joana d'Arc, ela é condenada por se vestir de homem. Foi aí que eles encontraram culpa nela. Porque ela usava, para essa parte que eu pulei, para ela ir encontrar com Henrique VII no primeiro encontro, ela cortou o cabelo bem curtinho e se vestiu de homem. Por que ela fez isso? Porque ela sabia que como mulher ela não seria respeitada. Como menina, né? Então ela foi como menino. Você percebe que isso não é algo que parte dela. Mas é o mundo. Esse mini mundo, esse falso mundo manipulador, que diz: você como mulher, você não é o nada. Você é fraca. Você é culpada antes de ser culpada, né? É culpada por todos os problemas do mundo. Você é aquela que leva o homem ao pecado. Você é aquela que tenta o homem. Você é fonte do mal, fonte do pecado. Então a mulher, ela sabe que ela vem sendo arrastada assim, engolindo tudo isso, tudo que ela é, tendo que ouvir na cara: você é isso, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. Você é fraca. Você é fonte do mal, você é tentação, você, sabe? Olha o seu corpo, olha isso, olha aquilo.
Daí o que ela faz? Ela se veste de menino, então. Porque eu, como mulher, eu sou tudo isso de ruim. Então, vou me vestir de menino, porque daí vão me aceitar. Porque daí eu vou ser vista como forte, como aprovada de Deus, né? Muitas coisas só os homens podem, então eu vou me vestir de homem. É o que passava na cabeça dela. Porque como mulher, eu não vou ter voz. As mulheres não falam. Eu não vejo nenhuma mulher falando. Nenhuma mulher sendo ouvida com respeito e com consideração. As mulheres ou são submissas ou são prostitutas. E ela queria ter voz. Então, por isso, ela se veste de homem. Então, você entende que o ambiente levou ela a isso? Eles levaram a isso. Ela a fazer isso. E outra coisa, naquela época, era proibido mulheres atuarem, por exemplo. Então, quando tinha um teatro e tinha o papel de mulher, os homens se vestiam de mulher e faziam o papel da mulher. Elas não tinham vez, entendeu? Não tinham oportunidades. E daí eu fiquei pensando, como que um homem pode se vestir de mulher e está tudo bem, mas uma mulher que se veste de homem, não. Condenada. Herege. Ela foi condenada como herege. E aquele que foi favorecido por ela, quem ela ajudou e que ela tinha por missão salvar, não se levantou para defendê-la, né? É o Pedro que negou Jesus. É claro que ela não era Jesus, mas entende que as histórias, elas se parecem, porque parece que sempre tem um inocente no meio. E é sempre o inocente que paga o pato. Eu estava lendo hoje sobre Deus me mostrou a semente de mostarda. A que se assemelha o reino dos céus? Ele diz a semente de mostarda. Que alguém planta na terra e aí cresce, fica frondosa e os passarinhos fazem ninho em suas árvores. E o que é a semente de mostarda? Feia, pequena, e que naquela época era dada até com praga, ninguém queria essa semente, sabe? Era desprezada. E imagina que essa semente feia, pequena, desprezada é a semente do reino dos céus. E o que Jesus usava? Logo essa. Será que ele tinha problema com a identidade dele? Ele se via como essa semente desprezada, opaca, pequena, fraca. Ele era camponês, ele era analfabeto. Joana d'Arc era camponesa, era analfabeta, eram ingênuos. Aqui que é o que eu quero dizer? A aparência não leva ao céu. A aparência de santidade não leva ao céu. Porque essa semente feia, pequena, fraca, é a que é plantada no céu. Por isso que eu disse para vocês e já disse aqui, cada um de nós tem uma nuvem acima da cabeça. E agora, lembrando da minha EQM, estado de quase morte, eu acredito que eu estive no corredor, que é aquela ponte que leva para o céu, ela existe, e na nuvem. E essa nuvem é o meu lugar, é algo que eu criei, é algo que eu formei com as minhas atitudes, pensamentos, sentimentos, arrependimentos, que o arrependimento
Deus fica muito contente, né? Eu criei essa nuvem. Não querendo me gabar, mas ela é minha. Eu criei essa nuvem. É onde eu estive e foi o melhor lugar. O corredor, ele era neutro. Mas mesmo sendo neutro, era, ó, muito melhor que aqui. Porque essa neutralidade significa não existe o mal. Imagina um lugar neutro, assim, não tem aquela grande alegria, mas não existe presença de mal, como existe aqui, que você sabe que existe. Existe todo tipo de pecado, né? Todo tipo de tristeza, sabe? E nesse corredor não tinha. Eu tenho que encerrar já, tá muito longo. Olha só. Ela é condenada como herege. E o que é a palavra herege? Aquele que vai contra o dogma, contra uma religião. Quem era herege? Jesus era herege. Quando os cristãos católicos rompem com a Igreja Católica e não se tornam mais católicos, mas se tornam protestantes, que protestam contra a Igreja Católica, eles se tornam hereges. Jesus é herege contra os judeus e os protestantes hereges contra a Igreja Católica. E os hereges, eles sempre são condenados, né? Hoje não mais na fogueira, mas são condenados de alguma forma, socialmente, enfim. Conhecerás a verdade vos libertará, né? E às vezes a libertação, infelizmente, é através da morte, como aconteceu com Joana d'Arc. Ela é queimada, né? Aos 19 anos, por usar roupas de menino. E ela era só uma menina, né? E Deus permitiu que ela perdesse, para ela poder ganhar de volta a alma dela, para ela entender, eu acredito que os mansos herdarão a terra. É assim que eu vejo a história dela. Muito bonita. E que Jesus, ele traz essa mudança de paradigma, sabe? De você ver que nem sempre é ganhando que você ganha. Muitas vezes é perdendo que você ganha. E tem que admitir. Estava errada. Eu estava errada, sabe? Não é dessa forma. Não é assim que Deus quer me usar. Acabei de ouvir algo que é bíblico, mas eu não sei dizer para vocês onde está. Eu acho que é em Provérbios. O homem que tem pecado encoberto não prosperará. Eu acho que essa frase é de Salomão, porque se parece muito com ele, que foi um homem muito próspero. Não vou falar muito sobre ele, porque pode ser que a frase não seja dele. Mas é o seguinte, essa frase tem tudo a ver com Joana d'Arc e com o rico insensato. O rico insensato e aquele rico que vai conversar com Jesus e Jesus pede para ele uma grande oferta. Ele diz não, porque ele ama o dinheiro dele, né? Eu pergunto a você, por que o rico insensato prosperou? Porque ele não tinha pecado encoberto? E por não ter pecado encoberto, ele prosperou e foi para o inferno? Jesus, ele é maravilhoso. Sabe? Ele descobre os consensos sórdidos. E esse rico que virou as costas para Jesus,
Por que ele prosperou? Porque ele não tinha pecado encoberto, por isso ele prosperou e também foi para o inferno? Se essa frase é de Salomão, Salomão tinha muitos pecados encobertos. E trazendo para Joana d'Arc, eu quero finalizar. Enquanto os pecados dela estavam encobertos, ela prosperou. Porque o pai da mentira estava à frente, encobrindo os pecados dela. Por isso ele deu vitória para ela. E não foi Deus. Porque ela estava perdendo a alma dela na primeira batalha em que ela ganhou. O diabo disse: essa alma agora é minha. Mas na segunda, Deus interviu e fez ela perder. Deus fez com que a traição acontecesse contra ela. Tudo aquilo para que ela visse que ela estava enganada. Que ela estava lutando por aquele homem que não merecia. Não merecia nada dela. Entende? Então, enquanto os pecados dela estavam cobertos, ela prosperou. Quando Deus revelou os pecados dela, assim eu vejo, ela perdeu. Ela não prosperou. Não, o problema não é a missão, o problema é o como. Deus não usa de todo método. Não é de qualquer jeito. Não. Específico, caminho estreito. De algumas coisas ele nunca vai pedir para você. E outra, o caráter de Deus é igual antes, depois. Tem muitos cristãos, né, se levantando, uso de armas, aborto. Não, Deus não. Contra. Estão aí lutando e hoje, porque eu tenho esse diálogo, né, com os fetos. E eu quero deixar essa mensagem aqui no final. Eles me perguntaram, para perguntar para vocês, o que vocês têm contra nós? Por que vocês me perseguem? Paulo, por que me persegues? Então, eles eu termino por aqui. Eu quero dizer para vocês que na época que eu fazia direito, eu via as pessoas dentro do ônibus, sabe? Eu não vejo esperança para elas. Hoje também não vejo. Fui morar no Japão, conheci um país de primeiro mundo, sabe? Um país que respeita o seu povo, que paga bem, em que as pessoas não têm uns que ganham muito, outros que ganham muito pouco. O meu último livro que eu lancei, 29 de fevereiro, e outros contos, a história fala sobre isso. O muito e o muito pouco. Que a Belanina,
ela passa sobre isso, sabe? Sobre um que usa o outro, usa o corpo, a vida das pessoas, né? Como eu disse para vocês de Francisco de Assis, que disse: eu não quero herdar isso do Senhor, porque olha o jeito que estão seus trabalhadores. Estão passando fome, estão passando necessidade com a sua família. Para mim não é orgulho nenhum herdar uma coisa dessa. Eu não quero essa maldição para mim. Então, eu acredito que essa moça, ela tinha uma boa intenção, sabe? Só que o mal, ele é muito forte, né? Porque ele tem essa aparência, entende? Que muitas vezes pode parecer uma aparência boa. O Brasil, ele tem um problema que Deus me disse... é tão difícil falar em palavras as coisas que Deus fala. Porque não é em palavras que ele fala comigo. É entendimento. Algo assim, grande e completo. Não dá para transformar o Brasil, salvar o Brasil, como Joana d'Arc pensaria, né? Como salvar o Brasil? Se nós pensamos como terceiro mundo seremos. E para sempre. Se sempre pensarmos assim. Acontece que o diabo nos dá as estruturas de como pensarmos. E esses pensamentos, eles parecem bonitos. Eles têm a aparência de beleza, mas eles são feios, né? E uma das estratégias do diabo é através do conhecimento, né? Lá no Japão, por exemplo, uma pessoa sem estudo, ela ganha muito bem. Tanto quanto uma pessoa que tem estudo. Aqui não, né? Se faz fortuna enquanto outros ficam lá embaixo. E a gente segue um Deus, um Jesus, que não tinha estudo, não tinha conhecimento nenhum. Nós temos a estrutura para continuar a ser país de terceiro mundo para sempre. Para sempre. É aqui e aqui, ó, que tem que mudar. Tem que mudar. Senão nada muda. Não muda. E outra coisa, o Brasil, ele vive um momento que é muito importante. Existem pessoas inocentes ali no meio. Como essa Joana d'Arc na fogueira. E ali na fogueira está a vida, os fetos. Mas quando você coloca um feto na fogueira, você coloca a mãe dele junto. Você coloca a mulher. Você coloca a identidade da mulher. Quem ela é. E o diabo sabe fazer isso. E ele está fazendo. E ele vai continuar fazendo. Só que o problema, como aconteceu com a França, que tinham franceses contra franceses, é que tem cristãos que são abortistas. Então, uma das estratégias de Satanás é: eu finjo que estou ao teu lado. Ele finge que está ao lado da mulher. Mas ele começa a atacar todas as características da mulher. Dizendo para ela que ela, como ela, não pode ser importante. Só se ela for igual a ele. Ou seja, se ela se vestir como Joana d'Arc se vestiu. Porque como você é, eu não vou te aceitar. Então, assim, ferindo a identidade, as características, potencialidades naturais que Deus deu para ela. E dentro disso está o fim da maternidade, como eu já tenho dito e avisado vocês. O fim
da maternidade. A maternidade hoje, se você pega a maternidade como se fosse um bloco de pedra, em que você vai trabalhar e fazer uma obra, ela foi sendo decepada, decepada, decepada. Já não resta mais nada, tá? Aqui, ó. E mesmo essa aqui, ó, vai virar pó, o diabo faz assim, ó, desaparece. Desaparece. Porque só tem isso aqui, ó. Vai virar pó e, ó, some. E a mulher, ela tá sendo destruída. Por quê? É mais profundo. Enfim. É isso. Eu finjo que estou ao teu lado. Mas eu te entrego pra fogueira. Assim como esses que estavam ao lado de Joana d'Arc, eles fingiram que estavam ao lado dela, mas estavam apenas usando-a. Entende? Quando a humanidade começa a fazer um processo, é difícil retroceder. A gente luta, mas retroceder, entende? Assim como tortura animal, desmatamento, é difícil, né? Porque é aquilo que eu disse, eu finjo que eu gosto de algo, mas na verdade tem um outro intuito, né? Esses tempos foi visto um local que se abriu aqui no meu estado, que diziam gostar muito da natureza, muito dos animais, acho que é vinícola, e daí eles estavam tacando pedras, atirando nas araras, sabe? E aí se questionou, né, se eles gostavam mesmo das araras, dos animais, se eles estavam ali realmente por isso, entende? Então, mas a salvação individual e o seu movimento, seu propósito é individual. E pensamento, sentimento, oração, ação, tudo junto, que forma o seu bloco que vai agir nessa guerra. É uma guerra espiritual, né? E todos serão cobrados. Cientistas, médicos, advogados, principalmente autoridades que estiverem lutando contra a vida, estão condenados. Condenados por Deus, né? Talvez até aplaudidos aqui. É isso, eu termino por aqui. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Se inscreva no canal, curta o vídeo e conheça mais a história da Joana d'Arc. Essa é a minha versão, é isso aquilo que eu percebi e passei para vocês. Tchau, até mais.